Então, gente, tudo bem? Vamos continuar com o vídeo, tá? Olha só, primeira aula a gente demonstrou esta fórmula que eu deixei anotadinha aqui pra gente dar continuidade, tá? Mas faltam outras fórmulas. Por exemplo, a gente tá falando da adição e da subtração de arcos e a gente só tem, então, a da subtração, né? Então, o que seria a fórmula para a gente achar o cosseno de A mais B? Pronto. Esta é a primeira pergunta para esta aula, né? Eu só sei achar o A menos B. O A mais B a gente ainda não consegue achar, tá? Vamos lá. Eu poderia fazer outra figura e tal, mas gastaríamos um pouquinho de tempo. Vamos tentar fazer isso de uma forma bem simples, né? Transformando essa adição, jogo de sinal, em duas subtrações. Imaginem só, como a gente pode andar na circunferência em sentido horário, no sentido que a gente chama de negativo, eu poderia dizer para vocês que cosseno de A mais B pode ser visto assim, ó. É o cosseno de A menos B. Não é verdade, gente? Então eu transformei, olha só, menos com menos dá mais. Então eu posso fazer a volta, isso que eu escrevi aqui é verdade, tá? Então olha só, isso daqui a gente pode aplicar a fórmula que a gente conhece usando esta subtração aqui. Então é o cosseno de um ângulo menos o outro ângulo. Esse outro arco é o menos B, tá bom? Vamos lá então. A gente vai precisar de uma figurinha, mas eu faço rapidinho. Então isso daqui vai ser, usando a fórmula que eu já conheço, é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Então vai ser o cosseno de A vezes o cosseno do segundo arco, que é menos B, tá joia? Pronto. Mais o seno do primeiro vezes o seno do segundo, que vai ser o seno do primeiro vezes o seno do segundo, que é menos B. Então vamos ver agora quem é esse menos B, para a gente achar o cosseno de menos B e o seno de menos B, tá? Imaginem só. Vou fazer uma figura aqui para mostrar para vocês quem seria o menos B. Se a gente tem na circunferência um arco que eu chamei de B, este arco daqui é o que a gente chama do arco menos B. Ele é B no sentido negativo, não é verdade? Então, olha só. Se aqui na fórmula eu tenho que é o cosseno de A vezes o cosseno de menos B, galera, o eixo dos cossenos é esse daqui. O cosseno de menos B, ele é igual ao cosseno de B. É o mesmo ponto, não é verdade? Então, onde tem cosseno de menos B, eu posso colocar cosseno de B. Pronto. Mais o seno de A vezes. Quem é o seno de menos B? Presta bastante atenção. O seno está nesse eixo daqui. Então, aqui é o seno de B. E aqui é o seno de menos B. Como essa distância é igual a essa, esses dois valores são opostos. Se aqui é o seno de B, esse valor daqui é o menos seno de B. Não é verdade? Então, aqui vai ser menos seno de B. E quando eu for multiplicar, eu vou fazer esse jogo de sinal, esse menos pode vir para cá. Não é verdade? Então, eu vou ter a fórmula que é a seguinte. O cosseno de A mais B é igual, vai ficar cosseno de A vezes cosseno de B. Lembra aí? Esse menos faz jogo de sinal, vai ficar menos seno de A vezes o seno de B. Tá certo? Pronto. Então, esta aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para encontrarmos o cosseno de A mais B. Já temos a fórmula para o cosseno de A menos B e o cosseno de A mais B. Tá certo? Pronto. Vou apagar aqui e colocar essa fórmula aqui em cima. Tá bom, gente? Só para a gente aproveitar melhor o quadro. Se vocês quiserem copiar, é só dar uma pausa no vídeo e tal, copia, enquanto eu utilizo melhor o quadro aqui. Então vai ser cosseno de A, deixa eu copiar melhor aqui para ficar. Cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Eu coloquei aqui bem próximo, só para vocês entenderem que
nas fórmulas do cosseno, a única diferença é desse sinal aqui, ó. O mais vira menos, não é verdade? Então, olha só, quando eu tenho no cosseno a subtração, na fórmula aparece a adição. Lá, quando eu tenho a adição, na fórmula aparece a subtração, não é verdade? Pronto. Vou apagar aqui, foi isso que eu copiei aqui. E agora, a gente pode calcular uma coisa. Imagine, vou dar uma sugestão aqui para vocês. Simplifique o cosseno de 90 graus menos A. Pronto. Simplifique o cosseno de 90 graus menos A. Vamos tentar simplificar isso? Só para a gente ver no que vai dar para a gente seguir adiante, tá certo? Vamos lá então. Simplifique cosseno de 90 menos A. Eu vou usar essa primeira fórmula, porque se tem subtração, é isso daqui, né? Então vai ser assim, ó. O cosseno de 90 menos A é igual a... Vai ficar o cosseno do primeiro, cosseno de 90, vezes o cosseno do segundo. Se é menos, aqui fica mais. O seno do primeiro vezes o seno do segundo. Eu tenho valores aqui já conhecidos, né? O seno e o cosseno de 90 graus. Vamos substituir. O cosseno de 90 menos A é igual a... Cosseno de 90, olha o 90 onde está. 90 graus está aqui. O cosseno de 90 é zero. Então, 0 vezes cosseno de A, isso aqui desaparece, porque é zero. Né? E o seno de 90 é 1. Na verdade, aqui é o ponto 1. Então, vai ser 1 vezes seno de A, que é o seno de A. Então, olha só, galera, presta bastante atenção. Olha que conclusão importante a gente chega. O cosseno de 90 menos A é igual ao seno de A. Vamos lá. Quem são esses dois ângulos? A e 90 menos A. Vamos voltar lá para o nosso ensino fundamental. Vocês estão lembrados que esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares, porque a soma dá 90 graus? Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Imaginem vocês um triângulo retângulo. Tá? Um triângulo retângulo. Este ângulo aqui é o ângulo reto, que dá nome ao triângulo. Tá? Se eu chamar esses dois ângulos aqui de A e B, todo mundo sabe que A mais B é igual a 90 graus. Né? Porque se aqui é 90, com 90 vai dar 180, que todo mundo sabe que se a gente somar os ângulos internos de um triângulo, o resultado é 180. Como esse é 90, a soma dos dois é 90. Então eu sei que B... Passando o A para cá, eu tenho um ângulo de 90 menos A. Vou apagar aqui, tá certo? E dizer que esse ângulo aqui é o 90 menos A. E eu cheguei à conclusão agora com vocês de que o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então esse cosseno é igual ao seno desse. É verdade. Você quer ver uma coisa, gente? Se eu chamar isso aqui de x, y e z, vamos lá, né? Quem é a forma do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno desse arco é y sobre z. O cosseno desse ângulo, né? O cosseno de 90 menos A é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno de A tem fórmula cateto oposto sobre hipotenusa. Também é y sobre z. Tá certo? Então, sempre que eu quiser o seno de um ângulo, eu já sei que é o cosseno do seu complemento, é o que falta para 90. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 é 90. Vai lá naquela tabelinha e veja se os dois não são iguais, né? Então isso vai ser muito útil para a gente. Por exemplo, se eu quiser achar o seno de uma coisa, é o cosseno do complemento dessa coisa. Vou dar um exemplo para vocês. O que eu tenho aqui é o cosseno de A menos B e o cosseno de A mais B. E se eu quisesse o seno? Vamos para lá? Veja só. Imagine só o que a gente vai fazer. Eu quero agora
encontrar a fórmula do seno de A mais B. Tá certo? Vamos fazer aqui no cantinho. O seno de A mais B vai ser o cosseno de 90 menos A mais B. Pronto. Né? 90 menos x é o seno de x. Tá bom? Pronto. Então, isso daqui eu poderia escrever assim, ó. 90 graus. Vamos fazer o jogo de sinal. Menos A menos B. Não é verdade? E eu posso agrupar isso daqui. 90 menos A menos B. Tá certo? Pronto. Sem perder nada, eu posso agrupar isso aqui. E aplicar aqui a primeira fórmula, que é o cosseno de um ângulo menos o outro. Que vai ser o cosseno do primeiro, 90 menos A, vezes o cosseno do segundo, menos, aqui na fórmula é mais, né? Menos aqui na fórmula é mais, o seno do primeiro, tá certo? Vezes o seno do segundo. Que tem parênteses não. Pronto. Nós vimos que o cosseno de 90 menos A é a mesma coisa que o seno de A. Foi a fórmula que nós vimos, não é? Preste atenção. O seno de um é o cosseno do outro. Do mesmo modo que o seno disso é o cosseno de A, não é? Então, ó, vezes o cosseno de B mais. Isso daqui é o cosseno do complemento disso, que é A, né? O seno de um é o cosseno do outro, a gente já viu. Vezes o seno de B. Tá certo? Bom, como isso daqui é uma multiplicação, é comutativa, eu vou anotar primeiro o seno de B e depois o cosseno de A. Tá certo? Então, na fórmula seno de A mais B, nós achamos quem? Seno de A vezes o cosseno de B mais, avisei para vocês que eu anotaria esse primeiro, seno de B vezes o cosseno de A. Tá certo? Pronto. Esta é a fórmula que a gente vai utilizar para achar o seno da adição. Mas a gente precisa também do seno de A menos B. E quem será? Vamos lá. Vou fazer um armengue aqui para a gente não apagar. Olha só. Se eu quisesse aqui com o sinal de negativo, seria o cosseno de 90 menos ele. Então, aqui seria negativo. Não é verdade? Fiz o jogo de sinal. Menos A, menos com menos, aqui seria mais. E como aqui na forma do cosseno eu tenho a adição, eu usaria esta fórmula. Então, aqui seria menos e aqui seria menos, porque é só aplicar. Tá bom? Então, a única coisa que muda é esse sinal de adição para subtração. Logo, o seno de A menos B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Tá certo? Pronto. Estas são as fórmulas que vocês vão utilizar. Adição e subtração de arcos. Mas alguém pode falar para a gente assim: ah, mas você mostrou as fórmulas do seno e do cosseno. Estão faltando as fórmulas da tangente. Pronto. Daqui para frente eu vou dar uma dica para vocês, tá certo? Vamos lá. Vamos achar de uma forma bem rápida a tangente de A mais B, tá certo? Vou mostrar para vocês depois o que fazer para não precisar tanto cálculo nas outras razões. Amigos, se eu quiser a tangente de um arco A mais B, eu posso lembrar que a tangente, segundo a relação fundamental, alguém lembra? É o seno sobre o cosseno, tá? Então, vai ser o seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. Então, se você esqueceu da fórmula que a gente vai achar aqui agora, você pode calcular o seno e o cosseno e dividir, tá bom? Mas isso vai te dar muito trabalho. Pela fórmula, você faz de uma forma mais imediata, tá? Então, vamos lá. Isso daqui vai ser... Presta bastante atenção. Seno de A mais B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E no denominador, que é o cosseno de A mais B, é
cosseno de A vezes cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Tá certo? Pronto, eu tenho aqui uma fração. E essa fração pode ser simplificada. Alguém lembra como é que a gente faz para simplificar uma fração? Eu divido numerador e denominador pelo mesmo número, tá bom? Que nesse caso aqui, eu vou dividir o numerador e o denominador por cosseno de A vezes cosseno de B. É uma estratégia para a gente encontrar de uma forma bem simples. Tá bom? Então veja só. A tangente de A mais B é igual a... Presta bastante atenção. Amiguinhos, se eu dividir isso daqui por isso daqui, o cosseno de B desaparece. Vai ficar seno de A sobre cosseno de A. E todo mundo já sabe que seno de A sobre cosseno de A é tangente de A. Mas, quando eu for dividir essa parte por essa, quem a gente pode cancelar é o cosseno de A. Vai sobrar seno de B com cosseno de B. E seno de B sobre cosseno de B é tangente de B. Denominador, tá bom? Olha só. Cosseno de A vezes cosseno de B, quando eu simplificar com cosseno de A vezes cosseno de B, todo mundo corta. Ó. Cosseno de A corta. Cosseno de B com cosseno de B corta. Numa fração, quando a gente corta numerador com denominador, fica 1 menos. E aqui não sobra nada. Aliás, não cortamos nada. Seno de A vezes seno de B, cosseno de A vezes cosseno de B. Não tem nada igual para a gente cancelar. Mas veja só. Seno de A sobre cosseno de A vezes seno de B sobre cosseno de B. Então vai ficar seno de A sobre cosseno de A, que é a tangente de A, vezes seno de B cosseno de B, tangente de B. Então a fórmula da tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Esta é a fórmula que a gente vai usar para tangente de A mais B. E por último, a gente tem que encontrar a fórmula da tangente de A menos B. Vamos lá? Veja só. Se eu tivesse pedido para vocês a tangente de A, vou apagar aqui, menos B, aqui seria menos e aqui seria menos. Na fórmula, se aqui é menos, e no cosseno, quando aqui é menos, na fórmula aparece o mais. Então, aqui seria menos e aqui seria o mais. Percebam que de uma forma para outra a gente só troca os sinais. Então, a tangente de A menos B vai ser tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Professor Bolinha, como que a gente vai fazer, então, para agora encontrarmos secante, cossecante, cotangente de A mais B? Não precisa. Se você quer achar a secante, o que é que tu faz? Tu acha o cosseno e inverte, porque a secante é o inverso do cosseno. Se tu quiser achar a cossecante, o que é que você faz? Tu acha o seno e inverte. Se tu quiser achar a cotangente, o que é que você faz? Isso mesmo. Acha a tangente e inverte. Tá bom? É melhor porque a gente não fica com tanta fórmula na cabeça. Tá certo? A gente, com as relações fundamentais, a gente resolve uma boa parte aí da trigonometria. Próximo passo, passar para atividades. Tá bom? Exercitar. Uma dica importante, sempre que você for utilizar, copie a fórmula. Porque quando você copia a fórmula, você está memorizando, que é diferente de decorando, tá bom? Memorizar a fórmula é muito bacana, que a gente ganha tempo nas atividades, ganha tempo no Enem, vestibulares e outra coisa a mais. Não fiquem preocupados em decorar, porque você não vai conseguir, porque é muita coisa, na verdade, e você não tem só matemática. Então, olha só, amigos, essas são as 6 fórmulas bacanas para vocês resolverem as próximas atividades, tá certo? Aplicar essas fórmulas, encontrar estratégias bacanas. Vocês vão ver em alguns vídeos que alguns professores inventam musiquinhas, corre, corre, sai, sai correndo, ou então assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Tem muita brincadeira que a galera faz para vocês memorizarem essas fórmulas, tá certo? Bom, invente a sua,
escolha uma estratégia para vocês memorizarem. O que eu digo é, façam muitas atividades. E cada vez que vocês estiverem fazendo exercício, quando for usar uma fórmula, escreva a fórmula. É uma maneira de você memorizar, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido as demonstrações de todas essas fórmulas bacanas e importantes para a trigonometria. E vamos agora para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e partir agora para as atividades, tá bom? Um abração para vocês, galera. Até a próxima.